Tempo de líder, presidente, da liderança do governo, deputado Román. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cidadãos da minha querida cidade de Cascavel. Eu venho a essa tribuna, primeiro agradecer o tempo da liderança de governo, para que eu possa aqui manifestar o meu lamento pela morte do arcebispo metropolitano de Cascavel, Dom Mauro Aparecido dos Santos, que faleceu devido a complicações da Covid-19 na última quinta-feira. Dom Mauro teve uma vida inteiramente dedicada a Deus, ao serviço pastoral, à sua comunidade, tinha como lema, vem e segue-me, e foi fiel até a última hora no seguimento de Cristo. Dom Mauro, um amante do futebol, torcedor do Santos, apaixonado realmente por essa modalidade que nos entusiasma. Além do mais, Dom Mauro era o meu bispo e a quem eu sempre devi obediência cristã dentro da Igreja Católica. Desde criança, Dom Mauro dizia sentir o chamado de Deus para a vida sacerdotal. Encontrou em casa de que precisava para esta nobre missão. Sua mãe sempre o incentivava. Mas somente aos 26 anos de idade sentiu-se pronto para assumir a sua vocação e deixar tudo para seguir a Cristo. Como diria seu lema anos mais tarde. Antes de entrar no seminário, graduou-se em Ciências Biológicas, Teologia e Filosofia e trabalhou como funcionário do Fundo Rural de 1972 a 1975. Foi também servidor público federal da Previdência Social de 75 a 1981. Entrou no seminário em 1982, um ano depois de o Papa João Paulo II escrever a encíclica Laborem Exercis, que conclamava os cristãos a contribuir, sobretudo, para a incessante elevação cultural, a contribuir na sociedade do povo de Deus. Nesta carta, o Papa esclarecia que o homem, desde o princípio, é chamado ao trabalho. E percebam que a decisão do então leigo, que estava prestes a mudar sua vida radicalmente, coincidia completamente com o que a Igreja pedia naquele momento. Então, em 1982, Mauro iniciou sua caminhada a serviço do povo de Deus. Foi ordenado em 1984 em Jacarezinho, cidade do Norte Pioneiro, do Paraná. Foi nomeado bispo pelo mesmo Papa que despertou nos cristãos o valor do trabalho para a salvação humana, João Paulo II, em 1988. E em 2007 foi nomeado arcebispo de Cascavel pelo Papa Bento XVI, onde permaneceu até semana passada. Em seu episcopado, Dom Mauro se preocupou especialmente com os pobres, a quem Deus prometeu o reino de Deus. Muitas vezes incompreendido em suas homilias, voltadas para o bem-estar social e preocupado com a triste realidade de pessoas marginalizadas, foi sinal de esperança para tantos fiéis em Cascavel e região. Dom Mauro foi o bispo que despertou o espírito de serviço e caridade por onde passou. Exercia sua função com autoridade e liderança. Dom Mauro, infelizmente, faz parte de um triste registro. Foi o quarto bispo brasileiro a perder a vida para a Covid-19. Os outros três foram Dom Aldo Pagotto, da Paraíba, Dom Henrique Soares, da costa de Pernambuco, e o cardeal Eusébio Oscar Scheid, do Rio de Janeiro. Dom Mauro era muito mais do que arcebispo de Cascavel. Era um sacerdote na sua essência, um conselheiro para todas as horas e conduzia seu rebanho com bondade, firmeza e sabedoria. Ouvir os pobres com humildade era o seu lema. A morte de Dom Mauro, ainda jovem, aos 66 anos, nos pega de surpresa, porque apesar de ter ficado internado por praticamente um mês, todos nós alimentávamos a esperança de que ele se recuperasse logo e pudesse retornar ao nosso convívio, a pastorear a sua igreja. Todos pedíamos a Deus por isso, mas o Pai chamou para a morada celestial. Sua morte também nos ensina o valor da vida humana e o apreço inestimável que Deus tem pelos seus filhos.
Neste momento de pandemia em que todos nós encontramos particularmente fragilizados, diante de tantas mortes que ocorrem diariamente no país, quero convidar a todos que me ouvem a valorizarmos a vida humana, a unirmos esforços para superarmos toda a destruição que o coronavírus tem feito. É um consolo saber que ele está sendo recebido por Jesus, Maria e pelos seus anjos do céu, quem sempre o seguia. De onde certamente seguirá, intercedendo por todos nós, cascavelenses e moradores do oeste e do todo o estado do Paraná. Temos certeza que Dom Mauro se encontra junto de Deus, olhando pelo seu povo querido, por quem dedicou tanto esforço pastoral. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim. Eu, como cidadão de Cascavel, como morador de todo o oeste do Paraná, e como disse, alguém que devia obediência católica e espiritual ao Dom Mauro, quero dizer que, em nome do Padre Zico, Padre Divo, Claudir, Nilton e de tantos outros padres e sacerdotes, que deem continuidade ao trabalho de evangelizar o seu povo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado aí ao tempo dado pela liderança do governo.